Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Sétimo ano, Colégio Ativa, professor Sidney, entrando com mais uma videoaula para vocês. E nós estamos dando continuidade então à nossa aula, nossa videoaula. Nós tínhamos parado na parte que os portugueses, então, de uma forma pressionada, de uma forma até violenta, né, impuseram a ordem e a lei para os indianos, colocando medo neles com seus canhões, enfim, com seu estilo de armas muito mais sofisticada do que o próprio indiano tinha naquele momento. E ele chega à Europa com seu navio retornando com um lucro de 4.000%, estimado assim, com esses produtos que a gente sabe que eram as especiarias. Então especiais porque naquela Europa que a gente conhecia da época não se produzia e pouco se sabia desse produto em si. A única maneira que eles tinham acesso é através lá dos genoveses, venezianos, que compravam algumas pimentas, mas que se tornava muito caro para o processo final, então não era acessível para muitas pessoas naquela época. Então, quando o europeu vem com esse produto novamente, né, que é o cravo, a canela, a pimenta, né, a seda, algumas joias, alguns trabalhos em porcelana que eles também vão trazer dos indianos, dos chineses, depois dos japoneses, eles vão ter um lucro extraordinário. Então eles vão ficar encantados com esse produto, eles vão ver que isso aí era uma forma de eles ganhar muito dinheiro. E naquela época era muito importante, eu já citei várias vezes aqui, né, na videoaula, era muito importante ter uma balança comercial favorável para o país, né? Então era o mercantilismo que estava em processo de expansão. Então quanto mais mercadorias eles tivessem, mais ouro, mais riqueza, um país teria mais riqueza e assim seria medido sua forma de poder em relação aos outros demais países. Então essa corrida por chegar na fonte foi muito mais importante para Portugal do que para qualquer outro país, né? Até porque Portugal é um pequeno país até os dias de hoje, então na época tinha que sobreviver de maneiras muito mais eficientes, tá? Então assim, aí nessas indas e vindas vamos ter também a entrada de Pedro Álvares Cabral nesse processo todo, que foi em 1500, né? Supostamente seus barcos se perderam numa tempestade, porque eles não podiam se afastar muito do continente, eles tinham que navegar sempre vendo o continente no horizonte. Aquela teoria de que o mundo era quadrado, de que o mundo era uma tigela, e de que cairia no abismo, e os marinheiros seriam encantados por sereias, monstros enormes. Essa ideia sempre ainda pairava na mente desses marinheiros. Eles estavam sempre com medo desse possível ou dessa possível ameaça que poderia acontecer. Então Cabral se afastou um pouco porque precisou pegar ventos mais fortes para poder chegar no contorno da Índia, e ele acabou se perdendo com seus navios e acabou chegando aqui no Brasil, em Salvador, né? Em Porto Seguro, e aí descobriu toda essa riqueza que nós conhecemos. Depois retornou com Pero Vaz e Caminha e depois ele continuou a viagem, ele foi até a Índia, que o objetivo era a Índia, né? Mas ele tem uma outra terra que agora nós vamos ter estudo mais à frente, que vai ser só explorando o Brasil, que é a nossa colonização, que é os primeiros moradores, os primeiros habitantes, as dificuldades enfrentadas, o pau-brasil, que vai ser extremamente lucrativo, vai ser até mais lucrativo do que o próprio cravo, canela, pimenta, que vai ser extraído lá de Portugal, da Índia. Até porque o Brasil era muito mais próximo em termos de logística, né? Para você ir até a Índia ou ir até a China, até o Japão. Então o Brasil era uma terra que você determinou que sua, né? Os índios daqui não foram nem um pouquinho obstáculo para os portugueses, até porque eles não conheciam nada dessa tecnologia de armas e tudo mais. Então eles foram muito fáceis, vencidos, vamos colocar essa palavra, né? Uns por maneiras amigáveis e outros por maneiras violentas, enfim. É isso que a gente vai continuar agora, mas vamos falar ainda das diferenças em relação aos indianos e aos portugueses, os europeus, né? No aspecto cultural, a chegada dos portugueses foi uma coisa assim extraordinária. Ambas as partes se viram com um certo olhar de desconfiança, né? Pessoas brancas, de pele branca, usando botas e chapéus de ferro, incapazes de parar em parte alguma, estando sempre em movimento. Os portugueses estavam sempre agitados, sempre claro, né? Era o dinheiro, era a euforia, viram aquilo lá como um mundo para eles encantado. Então eles queriam ganhar dinheiro em cima daquilo lá. Tá?
Segundo o relato da época, os lusos eram temidos porque comiam carne vermelha, né, e bebiam muito vinho. Então eles comiam, aqui achava o seguinte, ó, a exemplo alimentava-se de sangue e de pedras brancas, que era o pão, né, o pão e o vinho, né, era uma coisa tão rotineira para o europeu se alimentar de pão, porque era o básico que eles tinham. Eles não tinham uma alimentação rica e balanceada, talvez lá nas cortes, lá na Europa, lá nos reinados, mas dentro do navio era extremamente racionada a comida. Então eles tinham dificuldades imensas para ter um banquete lá elogiado. Então era o pão ou o biscoito, né, a ração que eles ganhavam era uma dose diária, uma quantidade diária de comida que era extremamente controlada, porque se deixasse à vontade, nos primeiros 15, 20 dias, comiam toda a comida. E eles teriam mais 5 meses navegando, então isso aí tinha que ser totalmente rigor, controladinho, para que... E assim ainda chegavam no final da viagem na estica, precariamente, tá? Então passavam muita necessidade, sim, os marinheiros em alto mar. E aí eles tinham canhões, aqui ele coloca aqui, ó, de canhões capazes de destruir um castelo de mármore. O mármore, para o indiano, era um material mais resistente que eles tinham. E os caras tinham um canhão que atirava e derrubava um castelo em questão de minutos, estava tudo no chão, tá? A exemplo do que ocorria com os nativos da América, muitos indianos viam os portugueses como seres místicos e invencíveis. É o caso que a gente vai estudar também quando os espanhóis chegaram na América Central, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, né? Com um pouco mais de 500 homens, Hernán Cortés destruiu todo o Império Azteca. O cara chegou lá e tinham 2 milhões de soldados aztecas. Mas os caras chegaram de arma, cavalo, que era uma coisa assim impensável para os nativos, né? E a mesma coisa o indiano. O indiano não entendia como é que esses caras tinham tantos poderes. E isso, amedrontado, eles foram fáceis na sua domesticação, na sua conquista, enfim. E até porque eles não queriam explorar eles de maneira que iam dominar todas as terras. Eles queriam apenas comprar a mercadoria dos indianos, que era o cravo, que era a pimenta, que era a noz moscada, enfim, essas especiarias que para o europeu era uma coisa muito valiosa na época. Bom, por volta de 1505, os portugueses conquistaram a cidade de Coxim, e aí foram gradativamente conquistando outras, que é aqui, ó, Dil, Damão, Mumbaim, Goa, Calicut, essas cidades todas foram conquistadas por portugueses, e após ser conquistada, eles colocaram suas feitorias, ergueram suas tendas ou seus galpões lá, e ali deixavam os encarregados, nesse processo todo, de comprar durante o ano inteiro a especiaria, armazenar elas, e depois, quando o navio português chegava uma vez por ano, e depois isso talvez foi aumentado para mais de 2 vezes por ano, ou até 3, então eles estavam já preparados para encher esses navios e levar de volta para a Europa. Então, era uma coisa muito organizada pelos portugueses, tá bom? Em 1530, transferiu de Coxim, né, o estado português saiu de Coxim e foi para a cidade de Goa, ou Goa, tá bom? Portugal se tornou o mais importante exportador de pimenta do reino de toda a Europa. Então, quem quisesse comprar pimenta na Europa, tinha que comprar dos portugueses. Convenhamos, os caras ganharam muito dinheiro com esse processo, porque eles não cobravam muito barato essa pimenta, né? Agora, aquele lucro que eles teriam, que eles tinham que gastar para comprar dos venezianos, dos genoveses lá, agora é eles que vão ter esse lucro, então é extremamente lucrativo para eles. Mas não traziam só cravo e pimenta, né? Traziam aqui, ó, gengibre, o algodão, perfumes, porcelana, corantes, seda, até mesmo potássio, né? Nitrato de potássio, que depois era transformado e feito pólvora, que era uma coisa extremamente necessária a bordo do navio, até mesmo nas fortificações que Portugal depois acaba construindo para poder se proteger, não só dos indianos, mas também dos espanhóis, também dos franceses, também dos ingleses, principalmente dos holandeses. Eles vão ser rivais de alto nível em competição. Já os ingleses vão chegar super atrasados nessas navegações, eles vão praticar um ato bem diferente de todos, é o ato da pirataria. Eles vão começar a ficar em lugares estratégicos e capturar os navios carregados com ouro e prata que vinham da América Central, com o cravo, a canela que vinham da parte depois
da Índia, enfim, eles praticaram pirataria. Mas depois os ingleses também acabaram se tornando muito bons navegadores e acabaram abafando todo mundo com sua frota naval e foi muito mais eficiente. Portugal chegou até ser dependente da Inglaterra por muitos anos porque devia demais, porque o reino precisava pagar suas dívidas e a Inglaterra bancava e Portugal pagava como? Pagava com mercadoria. Quais mercadorias, professor? Do Brasil vai sair muito pau-brasil, vai sair muito ouro, vai sair muito melado, vai sair muito açúcar, vai sair muito café para pagar dívidas que Portugal depois tinha adquirido através de empréstimos para manter o luxo da corte portuguesa. Tá? Então, assim, continuando nossa matéria, vamos falar um pouquinho de religiosidade. Né? Era gritante o sistema de religiosidade, em parte dos europeus, em parte dos indianos, né? O europeu tinha aquela crença única que era o cristianismo, né? Que veio lá do tempo dos romanos, quando Jesus começou a fazer suas pregações e ele foi até morto por consequência desses fatos e tudo mais, que ele falou demais lá na época. E depois os cristãos eram perseguidos pelos romanos, jogados nos coliseus para serem devorados por leões. Isso era uma festa, né? E depois lá um imperador chamado Constantino, ele se converteu e aí ele transforma o cristianismo como religião oficial do Império Romano e enfim ficou ninguém mais perseguindo os romanos. E de lá para cá a fé católica foi aumentando cada vez mais. Mas isso era muito intenso na Europa, então a Europa 100% era católica, né? 100% não lá na parte dos escandinavos, lá que tinham suas crenças nos vikings era diferente, mas na Europa que a gente conhece como França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, era muito forte na questão da religiosidade católica. E eles chegam nessa região onde tem uma religião muito mais intensa e que tem muito mais antiguidade do que o catolicismo. Jesus, depois que ele morreu, 2000 anos, né? Então, nasceu e morreu, e vamos colocar 2000 anos, 2020 anos. Só que o hinduísmo, o budismo e o islamismo já existiam. O islamismo não, mas o budismo e o hinduísmo, principalmente o hinduísmo, era 3.000 anos atrás. Tá? Então era uma coisa assim que eles estariam competindo com uma religião que estava existindo há 3.000 anos. Tá? E que era uma coisa assim, extremamente ligada ao povo hindu, o indiano, né? Com o hinduísmo, né? Que eles têm as partes que eles acreditavam lá dos deuses, que as pessoas têm as castas, né? Você tem lá a primeira, a segunda, a terceira e a inferior à última, os Dalits, né? Que você não pode nem passar na sombra dele, que você se torna uma pessoa impura. Então, para isso tudo tinha uma crença muito forte. E o cara chega, os católicos chegam para colocar o catolicismo como uma religião também para eles seguirem. O hinduísmo é uma religião que surgiu lá por volta de 3.000 antes de Cristo. Então nós temos 5.000 anos de história. Equivoquei e falei em 3.000 antes de Cristo. Sua denominação tem origem no nome do rio Indo, importante rio para a Índia, onde eles fazem todas as suas oferendas, né? Então esse rio é a vida do indiano, tá? Então se for lá um dia, você vai ficar abismado com a quantia de corpos que você vê naquele rio, que foram cremados, que não foram cremados por 100%, então eles fizeram a cremação, isso vai muito das pessoas que têm dinheiro, ele compra mais lenha ou menos lenha, então faz uma cremação simples, vai queimar só um pouquinho lá do cadáver, e depois é jogado no rio, porque o rio purifica, o rio leva toda a impureza da alma para fora, e ele vai ser purificado, então é nessa crença que eles têm, tá? Os hindus acreditam na existência de vários deuses, né? Tem mais de 300 milhões de deuses para os indianos, tá? Na reencarnação e no karma. Então a reencarnação é o seguinte: se você fizer um karma, né? Se você ficar fazendo o bem, você vai receber o bem. E não está errado essa coisa, a questão deles, né? Se eu praticar o mal sempre para as pessoas, vou receber o bem? É lógico que eu vou receber o mal. Então quem pratica o bem recebe o bem, quem pratica o mal recebe o mal. E é essa a crença dos hindus, né? Os hinduístas acreditam que ainda que os seres humanos não são iguais entre si, pois cada um tem uma alma com um nível de diferença e evolução, tá? E aí volta naquela questão das castas, né? Os puros, os brahmanes, e aí os vaixás, e vai descendo até os dalits, os mais inferiores de todos. Já o budismo, ele vem de uma outra de você
se centralizar, fazer as suas meditações, ficar lá que nem da menina do Big Brother lá, né? Ela ficava lá fazendo suas meditações. Não que ela seja budista, mas é uma forma de você se concentrar nos processos todos. Então o budismo ele acredita na questão de você se concentrar, ser uma pessoa mais relaxada, mais zen, tá? Foi fundada por Siddhartha Gautama, o chamado Buda, filho de um príncipe de Nepal. Ele tinha uma crença que queria ser uma pessoa que alcançasse o último estágio de concentração, que é o estágio Nirvana, tá? Que seria um estado de desprendimento espiritual do corpo físico. Então você estaria com o corpo aqui, mas tua mente estaria em outra. É muito maluco esse negócio aí, né? Enfim, o budismo se manteve por muito tempo na Índia, no Ceilão, atual Sri Lanka, sendo levado posteriormente para a China. Os budistas acreditam na reencarnação dos seres humanos em outro corpo na hora da morte. Morreu, pá, cai em outro ser que está nascendo e vai ser uma outra vida. Bom, enfim, essas são as crenças, né? Então, cada um com suas particularidades, era isso que os portugueses estariam enfrentando no nível de religiosidade. Então, teriam que competir uma coisa muito avançada para a época, tá? Essa aqui é uma estátua dele, né? Fica na Índia, então as pessoas vão lá, fazem oferendas. Enfim, é uma forma de você reverenciar alguém, então vai lá e faz suas orações. A sociedade indiana foi dividida em castas, ou seja, em grupos específicos de acordo com o nascimento de cada indivíduo. A divisão em grupos se originou lá no século V XV a.C. Não havia possibilidade de um integrante de determinada casta se casar com um integrante de outra. Não é do tempo de vocês, sétimo ano, mas existia uma novela na Rede Globo, do Plim Plim, Caminho das Índias, né? E lá mostrava algumas particularidades e o enredo da novela se passava porque era uma menina que ela era de uma casta e o cara que era o seu amado era da casta mais inferior de todos, eram os Dalits, os caras que nem na sombra dele você podia passar, que você estaria impuro. Aí para se purificar tinha que ir lá lavar as mãos com leite, né? A vaca é um animal sagrado para os indianos, enfim. Ok? Originalmente teve apenas 4 castas. Os Brahmanes eram sacerdotes que oravam. Os Kshatriyas, eram soldados que lutavam. Os Vaishyas, os fazendeiros e os artífices que trabalhavam. E por fim, os Sudras. Na extremidade inferior da escala, lidavam com tudo que fosse impuro. Sudras, e abaixo dos Sudras ainda tinham os Dalits, né? Não lembrei o nome. Os Dalits são os mais impuros de todos, então aqueles que fazem os piores serviços para os indianos. Então é uma coisa, hoje em dia, assim, está se perdendo um pouco, porque nós estamos vivendo esse mundo mais capitalista, esse mundo mais globalizado, essa questão muito mais de lucro e capital e dinheiro, né? Mas lá nos fundão da Índia, lá nos grotões, ainda talvez ele ainda tenha essa crença das castas não se misturarem, e é uma coisa extremamente levada a sério. Para os Sudras, também chamados de intocáveis, né? Ou também as pessoas que não podiam nem chegar perto, que viviam nas condições mais inferiores da sociedade indiana, a crença no hinduísmo lhes dava uma esperança de que, numa morte, eles viriam se reencarnar num Brahmane, por exemplo, né? Qual seria a crença do hinduísmo que dava esperança aos Sudras? Qual seria a crença? A crença que na reencarnação futura, então você viria num corpo de um Brahmane, ou viria no corpo de um Kshatriyas, ou um Vaishyas. Essa era a crença. Então eles acreditam até hoje que se no dia que eu morrer, né, então eu vou acreditar que vou nascer no corpo, vou reencarnar no corpo de um cara mais importante, e esse é o meu karma, talvez, ou reencarnar num karma novamente da mesma raça minha Sudra, da mesma classe social, enfim, eu não posso alterar isso. Essa é a minha esperança, né? Então essa é a crença. Com a abertura do caminho marítimo para as Índias e com o sucesso financeiro das viagens, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, Portugal decidiu ampliar as relações comerciais com o Oriente. Mas nas primeiras décadas do século XVI, Portugal chegou à China e o Japão. Então a China, essa vastidão de terra que nós temos, um império muito grande que construiu vários
obras gigantescas, como a Grande Muralha, que tinha lá na origem seus 7.000 quilômetros, hoje está beirando aí seus 5.000, que é possível visualizar ela lá do espaço, da internacional, da sonda internacional, enfim, é uma coisa extraordinária. Hoje a China é um império que está ameaçando os Estados Unidos em relação à economia e que vem buscando seu espaço também no mercado capitalista, mas eles não são capitalistas, são capitalistas de mercado, mas o país em si é comunismo, né? Os chineses não têm muita democracia lá não. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro, porque achavam que estava lá no centro do mundo, natural, né? E em 1513 os portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente dos indianos. O primeiro e mais significativa diferença estava no poder marítimo e militar. Os chineses, em relação à Índia, eles tinham uma frota marítima muito avançada. Já comentei isso com vocês, que os chineses já saíram navegar bem antes dos portugueses, em 1540, 1535, 1440, 1435, já estavam em alto mar. Já conheciam parte toda da Índia, conheciam parte toda da África, tinham chegado já na América, então estavam bem além. Só que não tinham interesse em colonizar nada. Eles só queriam conhecer, explorar. A grande força militar dos chineses, no entanto, não foi o único fator que impressionou os portugueses. Calcula os portugueses chegando lá e olhando para aquela frota. Pô, aqui nós temos que chegar mansinho, nós temos que chegar conversando, miudinho, olá, como é que vai, tudo bem? Né? O indiano chegou batendo colocado, chegou falando, e aqui é nós, mano, e agora vocês vão aprender com nós, e nós vamos ter que comercializar com nós, tá? Aqui é um exemplo, né, a Muralha da China, tá? É uma atração turística muito visitada, provavelmente pelo mundo inteiro, e que é história, né, gente? Isso aqui está muito tempo erguido, assim, divide muita coisa importante. Muita gente morreu, sacrificou-se para isso aqui ficar erguido. E cada imperador que passou no seu governo, ele deixou o seu traço de construção, ele foi deixando uma partezinha da sua obra sendo executada. Só por isso ela tem essa extensão tão gigantesca que a gente conhece. A China era vista como um próspero império, cheio de invenções. O papel, a imprensa em blocos de madeira, construção de canais navegáveis, a pólvora, pontes suspensas por correntes, bússola magnética, pasta e escova de dente, papel higiênico, inseticida, fósforo, carta de baralho, papel moeda. Isso é só um exemplo do que os chineses tinham. E fora a medicina, que os caras estavam anos-luz dos portugueses. Cara, os caras de Portugal morrendo por causa daquela praga da peste negra. Os caras falavam que aquilo era uma doença que Deus tinha colocado para eles. Os caras não tinham higiene, cara. Eram porco relaxado, não lavavam, não se lavavam. Era infestado de rato as casas dos caras. E vim falar que, né, eles eram superiores. Superior em quê? Olha só, quando eles viram isso aqui tudo. Eles estavam anos-luz na frente desses chineses. E por isso, só por isso, eles foram muito mais cautelosos com os chineses. Em virtude do poderio militar, os portugueses adotaram uma abordagem diferente, utilizando a Índia, e havia fundamentado a violência. Na China, os portugueses tentaram estabelecer uma relação diplomática. Olha como os caras foram espertos. Diante da recusa das autoridades chinesas em fazer acordos, em vez de confrontá-los com violência, optaram por praticar o comércio de forma clandestina. Compravam irregularmente dos chineses, tá? Como se fosse uma pirataria, tá? Então, assim, os chineses falaram: o que eu quero com vocês, portugueses? Não tem nada que vocês me interessem aqui. Nós temos um poder, nós estamos ricos. O que nós queremos o que vocês podem nos oferecer? Lembra o que eles tinham para oferecer? Panela, espelho, chapéus, alguns trajes. Para, né? Isso aí não é nada de atrativo para um chinês, sendo que ele já tinha uma infinidade de coisas extraordinárias que ele já estava. Anos-luz, né? Muito bem. E aqui é um exemplo, né, da linha de porcelana dos chineses, que é detalhadíssima, fininha, muito bem rica em processo de ornamento, decorações, pintura. Então os caras eram muito bons nisso aí tudo. E os chineses, sem querendo ou não, os caras são bons ainda, né? Os caras são muito
centrado nas coisas, então eles têm paciência, eles têm uma coisa assim que o resto do mundo não tem, e eles, cara, são anos-luz na frente de nós. Os portugueses não tinham muito produto que interessava os chineses, não tinha mesmo, né? Que levaram prata proveniente das terras que na atualidade são alemãs. Esses itens tinham uma enorme demanda na China, da dinastia Ming, pois a prata era usada para cunhar as moedas que haviam substituído o dinheiro do papel. Desse modo, os portugueses compravam produtos luxuosos, como seda utilizada para a confecção de vestimentas, finas porcelanas, pólvora e alguns temperos, além de ópio, substância retirada para apoiar. É a droga! É a maconha! Como dizer, não é a maconha, mas é uma substância que deixa as pessoas alucinadas. Então, isso era vendido, era comércio, tá? Usado como medicamento, tá bom, medicamento. Pois provocava sonolência, anestesia, analgésicos, e deixava a pessoa, né? E almíscar, extraído do abdômen dos cervos e processado no cantão, usado na fabricação de perfume. Tirado da barriga, do abdômen dos cervos, lá do veado, que ficava no mato, tá? E disso aí fazia perfumes. Tem ideia disso, gente? Só recapitulando aqui, então, os portugueses trocavam a prata, que era a moeda que eles tinham naquele momento, por essas mercadorias, tá? Entenderam isso? Eu tinha meio que não explicar direito aí. Então, a prata era para trocar por essas mercadorias. Bom? Em 1555, a coroa portuguesa estabeleceu um acordo com o Império Chinês para que os entrepostos comerciais fossem construídos na ilha de Macau. Ao chegar em Macau, os portugueses ergueram um portão onde escreveram: temos nossa grandeza e respeitamos nossa virtude. Temam a nossa grandeza e respeitem nossa virtude. Já os caras eram grandes mesmo, né? Eram poderosos, né? Talvez em Macau, mas o resto da China ninguém tava nem aí para esses portugueses aí, ok? Dando continuidade então à nossa aula, aqui tem um documento para a gente interpretar que fala o seguinte: conta um pouco da história dos barcos chineses, né? Da grandeza, da sua importância que era e na construção, né? Essa superioridade da China vem então sobretudo nos processos efetuados no domínio da construção naval. Então eles eram muito bons na construção de navios extremamente compridos, lá com 60 metros de comprimento, né? Se alguém tiver mais curiosidade, tem um livro que o professor está lendo aqui, ó, ele conta um pouquinho, 1421, o ano que a China descobriu o mundo, né? Então, assim, essa é uma das... E tem várias provas aqui contundentes que eles estiveram navegando já na África, já estiveram navegando na América, muito antes que os portugueses tivessem pisado aqui, tá? Então, assim, 60 metros de comprimento, 30 de largura, né, e 50 cabines poderiam ser colocadas para que acomodasse uma tripulação considerável, né? Um navio português no máximo carregaria aí 50 toneladas e um chinês chegaria a carregar até 200 toneladas. E aí a pergunta é simples: de acordo com os documentos, responda as questões em seu caderno. Então você vai pegar o caderninho lá e vai, ou através de um post-it, que é muito mais eficiente, né? Os portugueses foram os pioneiros na navegação no Oceano Índico durante a Idade Moderna? Justifique sua resposta. Então, aqui está ela. Ó. Os portugueses foram pioneiros na navegação europeia, que ocorreram no início da Idade Moderna. Entretanto, os chineses haviam realizado várias viagens pelo Oceano Índico antes da chegada dos portugueses. Então, na Europa, no Mediterrâneo, no Oceano Atlântico, talvez então eles tenham sido os pioneiros. Mas no Oceano Pacífico, os chineses já estavam anos-luz na frente dos portugueses. E existem relatos nesse livro que conta que eles já estiveram aqui na América. Só uma trajetóriazinha, uma parte, né? Quando os europeus chegaram, os espanhóis chegaram aqui, eles viram galinhas circulando pela parte lá do Peru, acho que foi, se não me fala, o Chile. E aí ficaram intrigados, mas a galinha não é de origem, a galinha é originária da China, né? Então conta talvez a história que eles tenham deixado alguns presentes para os povos daqui, e isso
consegue montar um quebra-cabeça. É uma das hipóteses que eles estiveram estiveram conhecendo a região da América do Sul, ok? E aí a segunda pergunta: de acordo com o fragmento do texto, a que se deve a superioridade chinesa na navegação? Ora, se deve à eficácia dos navios, à excelência na construção, no uso de instrumentos como bússola, astrolábio, sextante, quadrante, prensa, entre outros utensílios para eles melhorar a navegação. Tá? Organizando as ideias. Não só o Ocidente tinha vontade de expandir, como também dispunha de tecnologia necessária ao sucesso dessas empreitadas. Embarcações a velas aparelhadas. Esse fator o distingue da China e dos territórios islâmicos e ajuda a explicar por que o Oriente, e não as civilizações orientais, deu início à era da conquista de seus resultados no domínio global. Além de ser mais fácil de manobrar e mais rápida em mares abertos do que as galéas movidas a remo, o navio à vela tinha uma vantagem tática adicional. Era equipado com canhões abaixo do convés que podiam atirar e danificar e afundar as embarcações inimigas a distância, não precisava chegar bem pertinho. As galés dos árabes no Oceano Índico e os juncos dos chineses não eram aparelhados com esse tipo de armas. Nenhuma batalha valia-se das antigas táticas de abordagem que consistia em colocar-se lado a lado do navio inimigo e quebrar-lhe os remos e subir a bordo para poder lutar em convés. Isso tudo os portugueses tinham tirado de vantagem, porque eles tinham canhões. E o canhão dele estava na borda, embaixo lá do navio, na parte quase rente à água ali. Tá? Então isso danificava muito o navio inimigo e com isso facilitava a conquista. Com base na leitura, responda a seguinte questão em seu caderno: quais são as diferenças entre o projeto de navegação dos chineses e dos portugueses? O projeto dos chineses é que eles eram velozes, porém não eram eficientes em combate. Os portugueses eram pequenos, não eram velozes, mas eles eram eficientes em combate, né? Na questão de armamento e tudo isso dava vantagens a ele, né? Lógico, né? Uma arma, você tem vantagens enormes em relação ao seu inimigo. E aí nós entramos para o caso do Japão, que em 1543, quando os portugueses chegaram ao Japão, encontraram um território dividido inteiramente em conflitos, problemas internos relacionados a dinastias. Os daimyos, que eram os grandes proprietários da terra, buscavam aumentar o seu poder e entraram em conflito com posses de terra. Olha só, o ser humano sempre lutando por terra, por conquistas, por dinheiro, por poder. Sempre foi assim, não é diferente de hoje. O imperador e os shoguns eram aqueles que ocupavam o mais alto cargo militar. Tá? Sem autoridade, não conseguiram conter a guerra interna. Aproveitando-se dessa situação, os portugueses chegaram aos portos japoneses e estabeleceram relações comerciais. Foram bem astutos nesse processo. Um dos produtos levados pelos portugueses, que despertou grande interesse dos daimyos, foram as armas de fogo. Se os daimyos estavam em guerra contra os shoguns, contra o império, ora, os portugueses chegaram e ofereceram armas, foram bem astutos. O que vocês vão querer em troca das armas, né? Bom, aí eles começaram a fazer as negociações. Com a aquisição das armas, as técnicas tradicionais de guerra, de cultura japonesa, foram modificadas por completo, tá? E assim, os daimyos que anteriormente mantinham um exército de samurais, aquele das espadas e tudo mais, que a gente tem ele aqui embaixo, desenhado, que era uma tradição muito importante para eles, integrantes da nobreza que passavam por um longo e cuidadoso treinamento, foram facilmente derrotados pelos mosquetes. Então, arma de fogo, o cara está com uma espada, o que ele vai fazer? A 10 metros de distância. Eu tenho que estar próximo do inimigo para ele me matar. Então, com uma arma eu atinjo ele, pronto, acabou, eliminado um processo de anos de tradição. Então, os portugueses foram bem maldosos nessa parte, impactaram muito na cultura dos japoneses. Com o estabelecimento das relações comerciais, e a prata japonesa começou a ser levada pelos portugueses para a Índia.
que compravam especiarias. Trocavam armas com os portugueses, com os japoneses, pegavam as pratas dos japoneses, trocavam pela mercadoria dos indianos e levavam para a Europa para ganhar dinheiro com a especiaria. Além de metais, os japoneses comercializavam porcelana, laca, que é uma resina produzida por certas árvores nativas do Oriente, e pedrarias, com os portugueses. As pedrarias para fazer ornamentos, enfim, para fazer uma série de joias preciosas. Então aqui tem uma imagem, um carregamento, né, que os portugueses estão negociando com os japoneses. Ok? E aí nós vamos entrar na parte dos missionários jesuítas, né? Os missionários jesuítas receberam uma grande incentivo da parte do Papa para que fossem até essas regiões longínquas e os catequizassem. Bom, a cidade de Nagasaki, fundada pelos portugueses, tornou-se a maior cidade cristã do Japão. No século XVII, com o fortalecimento do shogunato, e encerrou-se a guerra entre os daimyos, e em 1635, o shogunato de Tokugawa proibiu a prática do cristianismo e determinou a perseguição aos cristãos. Vocês somem daqui. Então, por um período curto, os portugueses tiveram até a liberdade, criaram um monte de relações com os japoneses, porque em si quem governava não estava interessado em proibir os cristãos naquela região. Porém, quando a coisa mudou de cenário, os shoguns decretou o isolamento do Japão por meio do Edito de Sakoku, país fechado para todos os portos, para os navios estrangeiros, e proibiu os japoneses de comerciar fora do Japão. Tá? Então, assim, o Japão se isolou do mundo, se fechou para o mundo em relação às economias. Interpretando o documento. Retome a página de abertura do capítulo e observe a imagem de desembarque dos mercadores portugueses em um porto japonês. Em sua opinião, a movimentação representada influenciou a decisão do shogunato de fechar o porto do Japão para o comércio. Que resultado essas medidas deveriam provocar na economia japonesa? Bom, o fechamento visava impedir o visava proibir o contato do Japão com a cultura dos outros povos europeus, porque eles perceberam que essa cultura europeia tinha danificado toda uma história, uma cultura, uma geração inteira, né? Então eles pensaram assim: esses caras estão prejudicando nós, então vamos fechar. A medida visava reduzir a entrada dessas mercadorias para desenvolvimento de técnicas japonesas, para valorizar o que era japonês, para as pessoas consumirem o produto japonês e assim não necessariamente precisar dessas mercadorias estrangeiras, né? Hoje muitas pessoas pensam: não, mas a gente não pode comprar mercadoria chinesa. Enfim, nós temos uma dependência muito grande porque se criou isso ao longo de um tempo, então não dá para você cortar isso drasticamente. Você tem que o processo tem que ser lento e até se amadurecer para um processo industrial, ter capacidade para produzir, para depois sim cortar as relações. Mas nós vivemos num mundo globalizado, então não é interessante que haja esse corte de relações, porque eles também compram um produto nosso, então é uma troca de favores entre os dois lados, ok? Além de impedir a influência do cristianismo ou da cristianização, o Japão, para se preservar as crenças tradicionais, então manteve sua crença original, lá do povo, lá do budismo, enfim, para que eles ficassem mais isolados do restante do mundo. Beleza? Então assim nós vamos encerrar essa aula. Esse aqui vai dar continuidade na próxima. A gente vai falar, quase finalizando já, né, os tipos de especiarias, e ainda vamos falar já dos exercícios, tá bem? Para não ficar muito extenso. Tchau, tchau. Muito obrigado.